onde está o Cordeiro. Eu preciso seguir os seus passos, seguir suas pegadas e descobrir por onde ele passou, e assim poder chegar aonde ele está. E não tem como eu descobrir por onde ele passou se eu não me ater às Escrituras, à palavra de Deus, pois nela, meus queridos irmãos, está contida a verdade e a revelação de Deus para a salvação da humanidade. Então, lendo as Escrituras, ainda do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, capítulo número 3, versículo de número 21, as Escrituras nos falam que o homem peca, e como consequência do seu pecado, ele agora fica com vergonha, ele agora fica com medo de Deus, e ele procura se esconder da presença daquele que todos os dias, na viração do dia, vinha visitá-lo. Adão está escondido, Adão está com medo, Adão fabrica para si, para sua esposa, vestimentas de folhas de figueira, mas quando ele é chamado por Deus para se apresentar, ele declara o que havia acontecido. Deus, ele não pode deixar que o pecado ele passe impune. Então Deus promulga a sentença para Adão, para a mulher, para a serpente. E Deus não pode permitir que Adão e a mulher permaneçam dentro do jardim, e Deus agora vai lançá-los fora. Engana-se quem pensa que o pecado ele não terá consequências, ou ele não terá algo, irmãos, a trazer de negativo sobre a vida do homem. Porém, eu vejo algo interessante. Quando Deus vai colocar o homem fora do jardim, Deus ele fabrica uma vestimenta de peles de animal, e com essa vestimenta ele veste Adão e ele veste Eva, para poder lançá-los ou colocá-los para fora do jardim. Essa é uma manifestação de graça, essa é uma manifestação de favor, essa é uma manifestação de misericórdia. O Deus que está colocando eles para fora do jardim, está colocando eles revestidos, e para que eles fossem revestidos, um animal teve que ser sacrificado. E me permita dizer que, na minha compreensão, este animal, embora não seja referenciado como ele, não poderia ser outro senão um cordeiro, porque as Escrituras dão conta de que havia um cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então, meus queridos irmãos, eu vejo que o cordeiro passou no Gênesis, eu vejo que o cordeiro passou no período da queda e cobriu a humanidade, vestiu a humanidade, e aquela vestimenta não era somente para cobrir a sua nudez, aquela vestimenta também era um sinal de que Deus estava lhe sendo favorável, de que Deus seria a propiciação pela sua culpa. A vestimenta também era para nos proteger, para nos aquietar, para nos preservar a vida fora do ambiente seguro do jardim. O homem pega, o seu pecado não passa desapercebido, nem impune, mas não é o homem que paga todas as consequências daquele momento. Um cordeiro paga o preço da sua vida para que o homem pudesse ser alcançado pela bondade de Deus. Ainda dentro das Escrituras, no livro de Êxodo, nós encontramos mais uma referência ao cordeiro, porque o povo de Israel passou 430 anos como escravos na terra do Egito, mas quando chega o tempo de Deus tirá-lo, mediante a resistência do coração de Faraó, Deus, irmãos, resolve enviar 7 pragas, e a última praga seria a mortandade dos primogênitos, mas para que o povo de Israel estivesse livre, escapasse, irmãos, dessa praga, Deus ele determina para os filhos de Israel: matem um cordeiro, peguem o seu sangue, passem nas vergas das suas portas, das suas janelas, guardem-se aqui. Quando eu vier visitar a terra do Egito e eu ver o sangue nos umbrais das portas das casas de vocês, eu passarei por cima delas, eu as livrarei, porque haverá uma marca, o sangue do cordeiro estará sobre as portas, e eu ali não entrarei para visitar com morte. Entenda, um cordeiro mais uma vez morre como substitutivo para poupar a vida daquelas pessoas, como uma forma de livrá-las da morte, para que a morte não entrasse naquelas casas daqueles lá. Eu estou acompanhando as pisadas do cordeiro. Ainda no livro de Êxodo,
Deus estabelece a lei do holocausto, e a partir daquela lei do holocausto estabelecida, todas as manhãs e todas as tardes, um cordeiro deveria morrer no templo, como uma forma de expiação da culpa da humanidade das pessoas. Os sacerdotes traziam o cordeiro, colocavam a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, em uma forma de representatividade, dizendo: a minha culpa está passando para ele, e agora ele morre a minha morte. A partir daquele momento, aquele cordeiro era o responsável pela culpa do homem. Ele morria como sinal de que o homem estaria recebendo agora a expiação da sua culpa. Este ato me mostra o pecado, o passo do cordeiro, e todos os cordeiros que são imolados, que são sacrificados e mortos durante todo o Antigo Testamento, nada mais são do que uma sombra, do que um tipo e do vislumbre daquilo que Cristo, daquilo que Jesus seria no Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu chego no Novo Testamento e eu encontro João Batista batizando as pessoas no Rio Jordão, quando em uma ocasião ele é surpreendido, porque ele vê Jesus vindo até ele. E quando João Batista vê Jesus vindo até ele, ele pensa: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista pensa: eu preciso ser batizado por ele, e ele vem a ser batizado por mim. João Batista pensa: ele é antes de mim, mas ele também é depois de mim. João Batista diz: ele é maior do que eu. Mas quando ele está se aproximando, a afirmação mais relevante que João Batista faz naquele dia é: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. João Batista está olhando para dizer: eu estou enxergando diante de mim não mais um cordeiro, eu estou enxergando diante de mim um cordeiro que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Ele não veio cobrir, ele não veio simplesmente propiciar ou propor uma cobertura, não. Ele veio tirar o pecado do mundo. Aleluia. Oh, aleluia. O cordeiro passa 3 anos na terra, ele cura, ele liberta oprimidos, ele ensina, ele constitui apóstolos, ele levanta uma comunidade de fé. Mas o final da sua vida terrena, ou o auge da sua vida terrena, não é no 2º ano do seu ministério, é no 3º ano, no final do 3º ano. Porque o auge do ministério de Cristo é a cruz. Aleluias. E mais uma vez eu vejo o Cordeiro de Deus passando pela cruz. Porque na cruz se cumpre o que Isaías, no capítulo 53 do seu livro, dizia: Senhor, que deu crédito à nossa pregação. E aqui se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Porque como um renovo de uma terra seca, ele foi surgindo. Nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Ele era um homem desprezado, o reputamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Glória a Jesus. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. Mas o texto diz assim: mas sobre ele estava os nossos pecados, mas sobre ele estava a nossa iniquidade, mas sobre ele estavam as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O texto diz assim: como o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. O cordeiro passa pela cruz, ele não abre a boca para reclamar, ele não abre a boca para murmurar, ele não abre a boca para amaldiçoar os homens, ele abre a boca para perdoar. Ele abre a boca para ofertar graça, ele abre a boca para ofertar perdão, ele passa pela cruz. Mas não posso nesta noite dizer afirmativamente: ele não está na cruz. A cruz está vazia,
porque o cordeiro somente passou por ela. Pastor, então se ele passou por ela, onde ele está? Apocalipse capítulo de número 5. João ele diz: e eu vi na mão do que estava no trono um livro, que estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?